o anjo da igreja, Pai. Queremos, ó Deus eterno, estar, Deus eterno, colocando ele, olha, Pai, diante do teu altar, não diante das tuas mãos, porque ele já está nas tuas mãos, ó Deus eterno. Queremos te apresentar ele, usa ele como o Senhor nunca usou antes. Fala conosco, Pai, nesta noite, e que a tua igreja venha sair daqui renovada, venha sair daqui cheia, alimentada pela tua palavra, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Aí lhe peço assim, assim de segunda ordem, amém. Saúde, igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, né? É a honra de estar no altar desse ministério para cooperar conosco com esta obra, né, igreja? Somos uma só família, somos uma só nação, e nós servimos um Deus só, um Deus que tudo pode, sobre todas as coisas, o Deus de Israel que salva e que busca aqueles que procuram, né? Aqueles que batem, Ele abre a porta e a gente entra e vamos todos juntos cultuar com Ele, em nome de Jesus. Abra suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. O livro, como é culto de ensino, igreja, a gente prega junto com o ensino, porque cada dia mais a gente se renova pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Cada dia que passa, né, eu estou muito grato, já vi uma igreja avivada, né, uma igreja aqui com número, não posso dizer pequeno, número menor, mas um Deus tão grande neste lugar, né? Aleluia. Amém. Porque vocês louvam com desejo, vocês trabalham com vontade. Cada um que vieram aqui estava louvando para Deus, não estava louvando para dizer, será se eu estou bem? Não, vocês estão bem sim na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Porque estão servindo a eles com sabedoria. Todos acharam? Amém. Amém? Capítulo 5, verso 1 diz a palavra do grande Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por meio do Senhor dará livramento aos sírios. E era este homem varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei de Israel, o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, igreja, amado do Senhor, Ele deixa lá no livro de Lucas, capítulo 4, Ele deixa bem claro que Ele salva e resgata aquele que busca. A Bíblia diz que lá em Samaria tinha muitos leprosos, tinha pessoas, muitos enfermos, pessoas que estavam aguentando mais nem andar, mas Deus não salvou nenhum. Pastor, que é isso? A terra era santa, mas o povo que estava lá enfermo não era santo. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que Deus diz lá no livro de Lucas: muitos leprosos e enfermos em Israel, mas o nosso Deus resgatou um estrangeiro, glória a Deus, que foi Naamã, curado da lepra. Mas a Bíblia vai dizer, a minha, a sua Bíblia, ela vai dizer para mim e para você nesta noite que Naamã, ele era um grande homem, era um guerreiro, era um homem que ele ceava vitória, ele ceava matar, ele ceava guerrear, e ele era um homem escolhido pelo rei da Síria. A Bíblia diz que um certo dia este homem ele cai em depressão por causa de uma enfermidade mortal. A lepra naquela época expulsava a pessoa da comunidade, ou seja, não podia mais
está nem dentro de casa. E Naamã, ele foi afastado da sua esposa, da sua família e também do seu lar. Ele ficou dentro de um quarto ali, julgado pela própria enfermidade. Ali tinha um eunuco que meio-dia levava o almoço de Naamã e a água, de noite levava o jantar e a água, de manhã levava o café e a água para Naamã. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que aquela menina a qual ele trouxe como empregada para a sua senhora, aquela menina, ela olhou, a Bíblia fala uma menina, mas é uma jovem de 17, 18 anos. Ela olha ali para a sua senhora e diz: olha, tomara que o meu patrão aí, um homem por nome de Naamã, ele conhecesse um homem que está lá em Samaria, um homem de Deus. Se ele conhecesse esse homem, ele o restauraria dessa lepra. Glória a Deus, aleluia. E Naamã estava com a porta aberta porque estava se banhando. A Bíblia diz que ele escuta tudo quando aquela jovem estava falando. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele troca de roupa e ele pede para ela levar ele até o rei da Síria. E quando ele chega lá, glória a Deus, aleluia, ele fala tudo quanto aquela jovem falou dentro de sua casa. O rei da Síria era um homem cheio de poder, era um homem que o coração dele inchava só para a riqueza, era um homem que não conhecia o Deus Altíssimo, o Deus vivo. Ele disse: olha, eu vou enviar uma carta ao rei de Israel e vou preparar também ouro, prata e veste. Pensando ele, glória a Deus, aleluia, que aquele homem que estava lá, ele trabalhava por dinheiro. Pensando ele que aquele homem que estava lá, ele trabalhava por prata. Pensava ele que aquele homem que estava lá, quando ele chegasse, ele podia levar 10, 20, 30 enfermos, ele ia curar, porque a quantidade de dinheiro em prata, em ouro, era muito grande. Mas quando a Bíblia diz que quando a carta chega às mãos do rei de Israel, o rei de Israel, ele começa a rasgar suas vestes e começa ele mesmo murmurar e dizer: sou eu Deus para matar e vivificar, sou eu Deus para que ele me envie um homem aqui para eu curar. Aí a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que Eliseu está às portas e diz bem assim: olha, rei, não precisa ficar dessa maneira, manda vir a mim e saberá que há homem de Deus em Israel. Glória a Deus, aleluia. Porque eu digo, igreja, que a gente temos que andar ainda dando testemunho de crente onde a gente for, onde a gente estiver. Porque Eliseu dava um grande testemunho de crente, Elias dava um grande testemunho de crente, Débora, as mulheres também tem que reconhecer que Débora, ela disse o quê? Ela disse: olha, eu vou com tu para a batalha, mas a honra de Deus tem que ser passada para mim, porque tu sois um caça-bruxa. Ele não queria ir para a batalha com medo, e Débora disse: eu vou, e Deus vai entregar Cícera em tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que Naamã se preparou-se com a quantidade grande de ouro, prata e bronze e também veste, e partiu para Israel. A Bíblia diz que quando ele chega na porta do templo, ele toca o homem de joelho. Aí já é assim, ele vem direto a Eliseu e diz: olha, chegou a caravana, aí tem um leproso no meio para o Senhor curar. Aleluia. Ele diz: olha, diz a ele que dê 7 mergulhos. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Mas quando o homem ele entra no ministério de Jesus, buscando somente a cura ou algo material, ele não quer saber do dono da bênção. Não, ele não quer saber do dono da bênção. E Naamã, ele não estava preparado para receber aquilo que Deus tinha para dar para ele, porque ele disse: por que não deixa me banhar no rio Nilo, ou em outros rios maravilhosos que tem por aqui? Porque ele me manda me banhar numa água suja dessa. Aí um dos seus cavaleiros diz: olha, se fosse comigo, Senhor, eu tomava esse banho. Por quê? Porque este homem é um verdadeiro homem de Deus. Eu tenho conhecimento e tenho visto falar o quanto ele tem feito aqui nesse lugar. E ele vai para o rio. Aleluia. Ele vai dar os 7 mergulhos, mas ele vai ali meio se acovardando, porque tem crente que no ministério de Jesus ele entra, que nem entrou Abraão. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: olha, sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Não foi assim? A Bíblia também diz que quando o homem se casa com a mulher,
se aparta da tua parentela, da tua família. Mas ele levou um fardo que foi logo com ele. A Bíblia diz que no meio do caminho ele passou por uma prova tremenda. Até os pastores de Abraão, junto com os pastores de Ló, chegaram a brigar. Meu Deus. Aí Deus começa a lapidar. Eu não estou saindo da mensagem, igreja. Aí Deus começa a lapidar a Abraão, igreja. Como foi que Deus lapidou Abraão? Porque Abraão até então não era servo do Altíssimo. Deus tinha tirado ele lá do deserto para purificar, para lapidar a Abraão. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Deus aparta Ló de Abraão, glória a Deus, aleluia, e manda ele escolher o melhor. E Abraão começou a sofrer. Deus começou a dar a Abraão as suas tarefas. A primeira tarefa foi largar a sua família e a sua terra. A segunda tarefa foi ele bater no peito e dizer: agora eu sirvo a Deus em espírito e verdade, e deixar o mundo de uma vez só. A terceira tarefa que Deus deu a Abraão foi que Abraão não olhasse para as águas do Rio Jordão, porque era água bonita, era um rio maravilhoso. Ele ia terminar, olhar para aquelas águas e ia terminar querer submergir. A Bíblia diz que Abraão também olhou para Sodoma e Gomorra, mas ele não quis visitar aquela cidade, porque era uma cidade de escândalo. A Bíblia diz que ele também renunciou a si mesmo. Quando o homem renuncia a si mesmo, ele já está preparado para se virar. Aleluia. A Bíblia diz que ele renuncia o seu filho da carne, Ismael, no sexto. E na sétima renúncia, a Bíblia diz que ele renuncia o filho da promessa. Glória a Deus, aleluia. Deus tinha acabado de lapidar aquele homem para que ele servisse a ele em espírito e verdade. A Bíblia diz que da mesma forma não mudou nada. Deus estava fazendo também com Naamã. Glória a Deus, aleluia. Naamã, ele chega no rio. Glória a Deus, aleluia. Ele vai dar o 7 mergulhos. Mas quando ele dá o primeiro, ele olha para a sua carne e ele não viu mudar nada. Mas dentro dele já tinha saído, sabe o quê? O espírito de soberba. Eu posso, eu mando, eu faço. E assim acabou-se. Esse espírito de engano já tinha saído da vida de Naamã no primeiro mergulho. Aí o capitão olha de lá de cima e diz: Senhor, é 7 mergulhos, não serão não. Ele dá o segundo mergulho. Igreja, o segundo mergulho ele recebe, sabe por quê? Aleluia. Ele recebe o toque do Espírito Santo de Deus. Ele mergulha, quando ele sai, ele já não sai mais olhando para a sua carne. Ele já sai chorando de dentro das águas ali, porque ele sentiu o toque do Espírito Santo. O crente, quando ele entra por essas portas, quando ele diz: eu vou servir o Senhor, ele louva com vontade, ele louva com desejo. Ele chega a chorar de tanta alegria, porque o Espírito Santo de Deus está tocando. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele dá o terceiro mergulho. Ele já não olha mais para a carne dele. Ele deu o terceiro mergulho. Quando ele saiu, já tinha saído de dentro daquele homem toda malícia, já tinha saído daquele homem toda angústia. Deus tinha tirado tudo. No quarto mergulho, o nosso Deus tira dele o eu. Tira dele o eu para purificar o homem. Aí a Bíblia diz que quando ele dá o quarto mergulho, ele já sai rindo para todo mundo. Segundo os estudiosos, diz que ele parece até que não queria mais a cura, porque a gente, quando chega na casa do Senhor, que nem evangelista é missionário Mateus, né? É uma bênção de Deus, graças a Deus, né? Se esforça para chegar até aqui. É um testemunho vivo que ele tem dado aqui neste lugar, graças a Deus. É como disse o Mateus, né? Missionário Mateus: se esforçar sem esperar a recompensa do pastor, se esforçar sem esperar a recompensa da missionária. Vocês não estão trabalhando. Aleluia, Jesus. Vocês estão trabalhando para Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, eu faço uma pergunta, o senhor pode fazer? Eu vou responder. Eu estou fazendo, mas eu vou responder. Ô pastor, por que acontece que muitos irmãos estão descendo a sepultura? Porque estão cobrando propina dentro das igrejas. Aleluia, Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Mas pastor, aquela cantora que hoje está em cima de uma cama, ela louvava tão bem, louvava, querido, mas o salário dela era alto. E Deus não quer que você cobre salário para trazer a mensagem dele aonde você for. Aleluia, glória a Deus. E muitas pessoas pagam preço por causa disso. Mas eu só vou se arrumar um cachimbo.
A igreja é bem ali, o dinheiro da gasolina não vai sair não. Ô querido, quando Deus levanta, quando Deus te levanta e te dá um carro, Ele está te dando tudo. Aleluia, Jesus. Ele está te dando mecânico, Ele está te dando a gasolina, Ele está te dando tudo que é para você trabalhar para Ele. Não precisa você, com licença, meu querido, subir para o seu, botar o mundão para cima e dormir, ficar esperando que os irmãos trabalhem o dia todinho para você comer. Não, querido. Aleluia, Jesus. Não, a mensagem tem que ser de graça, meu pastor. A mensagem tem que ser de graça, porque a gente dá de graça aquilo que a gente recebe da parte do Senhor. Ainda manda o quinto mergulho, igreja. Não estou esquecendo do mergulho, não. O mergulho da humilhação. Meu Deus. No quinto mergulho, na mão ele se humilhou-se na presença do Senhor. Ele já começa a chorar de alegria na presença de Deus no quinto mergulho. Aí eu digo a vocês, pastor, quanto mergulho foi? Foi 7, foi? Mas no sexto mergulho de Naamã, a Bíblia diz que foi o mergulho da libertação. Poxa, pastor, já libertou-se da lepra o homem? No sexto mergulho, ele libertou-se. Sabe de quê? Daquele velho homem. Ele libertou-se do velho homem, porque ainda tem homem que está na igreja, né? Aí vai passando, quando pensa que não toca o Zezé de Camargo tocando, ele olha para trás e já fui bom nisso. Isso aí já foi bom. É, irmão. Mas eu estava com o obreiro do meu lado, quando eu pensei que não, o obreiro toca em mim. Pastor, eita, me recordo que tem vergonha na cara. Seja crente. Coisa boa! 3 beijos, mano. Para aprender a ser crente. Aleluia, Jesus. Vergonha na cara, você é crente, não foi purificado, não. Ainda fica querendo voltar o velho homem. Não, o velho homem morreu. A Bíblia diz que Deus nos purificou para ser uma nova criatura e viver para Ele. Agora, se você topar um louvor, eita glória, irmão, aumenta o som, aí está certo. Mas voltar o velho homem. A Bíblia diz que ele deu 7 mergulhos, não se viu de nada 7, né? Que ele já foi purificado, né? Que ele já foi libertado, né? Mas o 7 mergulho foi o mergulho da purificação. Glória a Deus, aleluia. Ele foi purificado quando ele olha para a sua pele, estava que nem uma pele de uma criança. O homem tinha se renovado por dentro e por fora, porque cada mergulho daquele, Deus estava tirando toda a pureza dele. É por isso que quando um homem chega dentro do ministério de Jesus, ele chega aquele cavalo no campo, todo machucado. Aí Deus diz, eu vou te lapidar, vai para o monte. Aí ele começa a chorar, Deus diz, agora vai para a igreja. Ele vai lavar um hino da água cristã, ele já começa a tremer esse todinho, e Deus vai purificando ele, Deus vai colocando o bálsamo, para que ele se torne joia preciosa nas mãos do Senhor. Aí a Bíblia diz que quando o homem se purifica, a Bíblia diz que ele se levanta dali daquele rio, pega a sua caravana e diz, agora vamos atrás do profeta, eu agora vou pagar ele bem pago, porque ele me curou. Aí chega lá na casa do profeta. Olha, igreja, deixa eu dizer a você, eu fui pregar aqui na igreja de uma pastora aqui, da pastora Quitéria, ali por trás da igreja, por trás daquela farmácia do trabalhador. Eu estava desempregado, estava com carro sim, mas estava desempregado. Vou dizer a você o que tinha acontecido comigo. Desempreguei, bati na obra que eu estava, eu fiquei desempregado. Quando eu pensei que não, faltando tudo dentro de casa, o João estava quase pifando. Eu fui pregar no último dia da festividade lá na igreja dela. Quando eu terminei de pregar, festa lá, vamos usar tudo. Aí ela chegou, naquela época,